Fala, meu amigo concurseiro, seja muito bem-vindo. Vamos lá aqui para a nossa primeira monitoria do INSS, tá certo? Nós vamos ver hoje o que é que você deve levar em consideração, como é que você faz para ter o melhor plano de estudos possível para o pós-edital, para você chegar no dia 27 de novembro com a maior chance de ser aprovado, tá certo? Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, é um prazer nós estarmos juntos aqui. Hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, já exerci outros cargos públicos, já fui analista tributário da Receita, já fui analista de comércio exterior, já prestei vários concursos e a nossa missão hoje é só uma: trazer informação importante para que você tenha um plano de estudos, o melhor plano de estudos para o pós-edital do INSS, cuja prova vai acontecer no dia 27 de novembro. Temos exatos 2 meses do dia que nós estamos falando aqui ao vivo. Estamos hoje numa terça-feira, dia 27 de setembro. Temos 2 meses para a prova. Vamos ver todos os pontos importantes para que você consiga chegar forte para esse certame. Então, me diz aí também o seu nome, a cidade onde está falando, para eu mandar um alô, mandar um salve. E nós já vamos diretamente para o que interessa, para o nosso plano de estudos, tá certo? Deixa eu me cumprimentar rapidamente a galera que está aqui conosco. Renato, muito obrigado. Rose, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Boa tarde, José, Pamela, Ana, o Kaique, a Josi, a Ana Flávia, Andy, o Lendine, José Renato, a galera toda. Vocês me encontram, pessoal, diariamente, todos os dias. Nós estamos lá no Instagram colocando sacada de estudos para que você estude de forma mais eficiente, para que você encurte essa jornada até a aprovação. Então, para o INSS é fundamental, tá certo? Show de bola, um abraço para a galera do Piauí, a Thalia, para a galera de Minas Gerais, Carol, show de bola, Fortaleza, olha aí a Renata, também estou aqui no Ceará e Fortaleza, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Amazonas, RJ, Minas Gerais, show de bola, Vanessa, a galera toda que tá por aí conosco, Goiás, a Vanusa, bacana demais, pessoal, muito bacana aí estarmos juntos aqui nesse nosso webinar. Nós não vamos analisar aqui o concurso mais. O nosso negócio vai ser o plano de estudos. Essas informações vocês já viram diversas vezes. Nós temos 1.000 vagas, mas mais de 2.000 de cadastro de reserva. A nossa prova vai ser no dia 27 de novembro. Nós temos 2 meses até lá. E a nossa banca é a Sebrasp, conhecidíssima. Não vamos nos preocupar com o curso de formação agora. O nosso lance é a grande prova objetiva e o nosso foco é Sebrasp, tá certo? A galera do Piauí, Paraíba, São Paulo, Tocantins, Paraná, o Brasilzão todo aqui conosco, né? Muito Maringá, Brasil todo aqui conosco, muito obrigado a todos. Para a galera que está aqui ao vivo conosco, deixa aí a curtida, deixa o like no vídeo para nós irmos juntos aqui, tá? Para nós irmos juntos. Então, olha só. Sobre quais pontos nós vamos falar hoje? Quais são os critérios que nós vamos avaliar para que você tenha um plano de estudos aqui perfeito para essa reta final? Nós vamos falar sobre o seu planejamento de estudos, quais são os critérios que você deve avaliar. Nós vamos ver mapeamento de horas, quantas horas você vai ter até a prova e como é que isso vai influenciar no seu plano. Pontos fracos, quais são os seus pontos fracos? Nós vamos já ver se você já sabe o que é isso. Deixa eu me perguntar aqui uma coisa para vocês. A galera de Salvador, DF, Belém, Amazonas, Espírito Santo, Ceará, o Brasil todo aqui conosco, bacana demais, Ribeirão Preto. Me diga uma coisa, galera, alguém aqui que está aqui ao vivo conosco, está assistindo a uma live, a um webinário aqui do professor Bruno Bezerra pela primeira vez? Só diz aí se você é novato, nunca tinha visto aqui um webinário. Se você já tinha assistido a um webinário comigo, fala aí também, professor, já vi, já somos da tribo lá do Instagram, já sou pupilo, só para eu saber da galera. Nós vamos falar aqui como você vai fazer revisões e como você vai fazer questões nessa reta final, agora nesses 2 meses. Essas 2 etapas aqui são fundamentais se você quer chegar forte para o concurso de técnico do Seguro Social. Você tem que saber resolver questão e você tem que saber revisar. Esses 2 pontos aqui são fundamentais, tá? Esses 2 pontos são fundamentais. Primeira vez o Arthur, novata, a Carol, show de bola. Primeira vez, muita gente primeira vez, né? Tem alguém aí que já tinha assistido a um webinário nosso? Sejam todos bem-vindos. É um prazer, pessoal, nós estarmos juntos aqui.
Sejam todos bem-vindos. Já tive aí seguindo esse caminho também em pós-edital. Eu sei que o momento agora é de muita tensão, a gente está ali num ritmo intenso, ritmo frenético. E nós estamos aqui para trazer informações importantes para que você consiga, se Deus quiser, ser aprovado nesse concurso, tá? Vamos falar de estudo escalonado. Se você não sabe o que é estudo escalonado, fica tranquilo, você vai já entender. Isso aqui vai ajudar demais a você ser mais eficiente nessa reta final, tá? Você ser mais eficiente nessa reta final. E nós vamos falar também de análises estatísticas e de simulados. Nós vamos abordar todos esses pontos para que você tenha a melhor preparação aqui nessa reta final. Então, para nós começarmos a analisar um plano de estudos para a reta final, é importante nós termos isso aqui em mente. Todo mundo já conhece o edital de cor e salteado aqui do INSS, né? Você já sabe todos os detalhes do edital. Se você não viu ainda, olha aqui, preste atenção aqui. Nós vamos ter na nossa prova 70 questões de conhecimentos específicos, 70 itens, estilo Sebrasp, e 70 itens de conhecimentos básicos, e 50 itens de conhecimentos básicos, desculpa. Então, veja só, aqui dentro de Seguridade Social, qual a matéria que nós estudamos aqui dentro de Seguridade Social? Só tem ela, o direito previdenciário. Meu amigo, veja só, são 70 itens sobre esse conteúdo. São quase 60% dos pontos da prova. Me diga uma coisa, essa informação aqui, ela é importante ou não para fins de organização do seu plano de estudos? Sim ou não? Essa informação aqui é importante ou não para a organização do seu plano de estudos? Sim ou não? Diz só sim ou não aí no chat. Olha só, se você tem uma disciplina do concurso que representa quase 60% dos pontos da prova, meu amigo, você tem que dar uma atenção muito grande a essa matéria. Você tem que colocar muito tempo no seu plano de estudos, você tem que fazer muitas questões de direito previdenciário, você tem que revisar muito o direito previdenciário, você tem que ver a lei seca de direito previdenciário. Você tem que acordar e dormir com essa matéria, tem que colocar, se possível, todos os dias no seu plano de estudos, porque você tem que ir bem em prévio para que você consiga ficar nas cabeças ali dentro das vagas. A ideia é que você fique logo dentro das vagas, dentro dos 1000, não dependa de cadastro de reservas. Com certeza, claro, sim, depende e muito. Essa informação é muito importante para o seu plano de estudos. Nós vamos avaliar várias coisas nesse sentido para que você consiga ter um plano de estudos o mais eficiente possível para a sua realidade. Então, esse é um primeiro ponto importante. Se tem uma disciplina que tem um peso alto, nós vamos aqui para o quadro, ó, colocar muito mais tempo dessa matéria no plano de estudos. Para essa matéria aqui, você vai fazer mais questões. Para essa matéria aqui, você vai fazer mais revisões. Você vai dar um gás grande em direito previdenciário. E aqui, na parte de baixo de conhecimentos básicos, nós temos as demais disciplinas que vão compor os 50 itens de conhecimentos básicos. Quais são elas? Língua portuguesa, direito constitucional, ética, raciocínio lógico, direito administrativo e noções de informática, tá certo? Essas outras matérias, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, elas têm 50 itens, 41,7% dos pontos da prova. Aproximadamente 42% dos pontos da prova, né? Se nós dividirmos aqui, ó, por 6 matérias, cada matéria ficaria com quantos por cento dos pontos da prova? Se nós dividíssemos igualmente, tá? 7% dos pontos da prova. Claro que não, nós vamos ter aqui igualzinho, aqui a mesma quantidade, né? Porque se nós dividíssemos aqui 50 itens, olha só, se nós dividíssemos aqui tudo irmãmente, ia ser o quê? 7 de português, 7 de informática, mas só que geralmente não acontece isso. No concurso de 2015, sabe quantos itens vieram de português? 15 itens de português. Então, olha só, português em 2015 foi uma matéria importantíssima também. Teve uma boa quantidade de questões.
das 50 questões de conhecimentos básicos em 2015, 15 foram de português. Sabia disso? Você sabia dessa informação? Era quase a mesma coisa, o edital é praticamente o mesmo. Só tinha ali o regime jurídico único que estava separado como uma disciplina, e nesse edital agora ele está ali dentro do direito administrativo. Então, todas essas informações são importantes para nós definirmos como é que vai ser o seu plano de estudos no pós-edital. Tá certo? Show de bola? Tranquilo com relação a isso? Então, lembrando que isso aqui eu estou só fazendo uma possibilidade, estou falando de uma possibilidade, é muito difícil que isso aconteça, de nós termos a mesma quantidade de questões para todas as matérias, tá certo? Mas vamos ver outros critérios importantes para nós avaliarmos. Olha a quantidade de aulas que nós temos em cada matéria que você vai precisar estudar. Olha só aqui, de direito previdenciário. Lembrando que quando nós tivermos aqui Seguridade Social, você já sabe que é direito previdenciário. Nós já sabemos também que são 70 questões. E quantas aulas você vai ter que estudar de Seguridade Social? Ó, 20 aulas você vai ter que estudar aqui de direito previdenciário. Olha só que bacana. De direito administrativo, 15 aulas. É uma das maiores matérias aqui que você vai ter que estudar. Língua portuguesa, 13 aulas. Olha só, ética. Ética é uma beleza, pequenininha, só 2 aulas aqui de ética. Raciocínio lógico, 6 aulas. Informática, 14 aulas. E direito constitucional, 10 aulas que você vai ter que estudar. Um total de 80 aulas para você estudar até a data da prova. Agora, detalhe importante, você tem que estudar a teoria, seja por PDF, seja por videoaula. Me diz aí no chat, inclusive, você prefere estudar a teoria por PDF ou por videoaula? Coloca aí no chat só PDF ou videoaula para eu ver como é que tá aqui, do que a galera gosta mais. Se é PDF ou videoaula. O que era que eu fazia, tá? O que era que eu fazia? No PDF, quando você consegue estudar uma matéria diretamente pelo PDF, você ganha tempo, você consegue evoluir mais rapidamente. E aí você vai conseguir finalizar o estudo daquela matéria de uma forma mais rápida. Por que é que isso é bom? Porque é muito conteúdo para ser estudado e nós não precisamos só estudar, nós precisamos estudar a teoria, nós precisamos fazer muitas questões, nós precisamos fazer revisões. Agora, tem um detalhe importante. Quando você tem dificuldade em uma matéria, quando você tem dificuldade em alguma matéria, meu amigo, a videoaula ela é melhor. Por quê? Porque o professor consegue ser mais didático, você vai aprender, há mais chances de você aprender matérias que você tem dificuldade, matérias que sejam difíceis para você, há uma chance maior de você aprender com a videoaula. Por quê? Porque o professor consegue ser mais didático. Tá certo? Show de bola? Então, eu costumava fazer isso. Para as matérias que eu já tinha estudado alguma vez, que eu conseguia entender, que eu conseguia compreender, eu estudava pelo PDF, porque eu já tinha estudado aquela matéria em algum outro momento, ou eu já tinha assistido às videoaulas, e a partir daí eu seguia com PDF, com questões, com revisões. Agora, estou estudando uma matéria nova, estou tendo dificuldade, não estou conseguindo entender. Aí eu recorro à videoaula, porque o professor consegue ser mais didático. Tranquilo com relação a isso? Show de bola? Então, esse é o primeiro ponto importante aqui para a nossa preparação do INSS. Em 2015, olha só a quantidade de questões que nós tivemos de cada matéria. Deixa eu me perguntar uma coisa aqui para você. Qual a matéria mais difícil para você de aprender? Bruno, se eu fosse dizer a matéria mais difícil para mim seria raciocínio lógico, português ou direito previdenciário. Me diz aí qual é para você a matéria mais difícil. Ética deve ser unanimidade, que é a matéria mais fácil, né? Ética é tranquilo. Ética é uma matéria que você lê e você consegue compreender e acerta as questões com a relativa facilidade. Ética é uma matéria fácil. Se nós pegarmos português e raciocínio lógico,
já são duas matérias que demandam um pouco mais de estudos, de questões, de revisões para que você consiga dominar bem aquele conteúdo. Cada matéria tem o seu nível de dificuldade, cada matéria tem uma curva do aprendizado diferente e você tem que entender isso, porque você tem que dedicar mais tempo no seu plano, você tem que colocar mais vezes no seu ciclo de estudos aquelas disciplinas que você tem mais dificuldade, tá? Aquelas disciplinas que você tem mais dificuldade. Nós vamos, raciocínio lógico, português, informática. Informática e raciocínio lógico. Show de bola. Bacana, galera. Show de bola. Muito boa a interação aqui no chat. Deixa aí, se você está ao vivo aqui conosco, deixa aí a sua curtida, deixa o seu like aí no nosso vídeo, tá? Olha a quantidade de questões que nós tivemos por disciplina no concurso de 2015. Lembrando, isso aqui foi no concurso de 2015, tá? Foi no concurso de 2015. Nós tivemos 70 questões de direito previdenciário. Nós tivemos 6 questões de regime jurídico único. Nós tivemos 15 questões de língua portuguesa. O que é isso aqui? CB, custo-benefício. Preste atenção aqui, ó. Isso é importante também para montar o seu plano de estudos. Custo-benefício. O que é isso, Bruno? Preste atenção aqui. Custo-benefício é o quê? A quantidade de pontos que a matéria pode te trazer, dividido pela quantidade de aulas que você vai estudar. Então, se nós formos pegar o custo-benefício de direito previdenciário, nós temos o quê? A quantidade de pontos. 70 pontos você pode garantir em previdenciário. Quantas aulas? 20. Se você dividir aqui, vai dar 3,5. O que é que quer dizer isso, Bruno? Olha só, o custo-benefício 3,5. É como se fosse o seguinte: a cada uma aula que você estuda dessa matéria, você estaria ganhando 3,5 pontos na prova, tá? 3,5 pontos na prova. Claro que uma aula X pode ter muito mais questões que uma aula 1. Por exemplo, a aula 01, ela pode ser mais importante e pode trazer 10 questões na prova? Pode, sem problema. É só para você ter uma noção do custo-benefício da matéria. Direito constitucional no último concurso, foram 7 questões e tinham 7 aulas para serem estudadas. Então, se nós dividirmos 7 por 7, dá o quê? 1. Então, a cada uma aula de direito constitucional que você estuda, você tem um ponto ali na prova garantido. Isso é só para você entender o custo-benefício de cada uma dessas matérias. Então, olha só, quais foram as matérias que tiveram melhor custo-benefício no concurso de 2015? Seguridade Social teve um custo-benefício de 3,5. Regime Jurídico Único teve um custo 2, porque foram 6 questões e só 3 aulas para serem estudadas. Português também um excelente custo-benefício. Ética, olha só, ética tinha um pouquinho mais de aula. Agora nós só temos 2 aulas, né, de ética, se eu não me engano, nesse novo material. Nós só temos 2 aulas. Então, o custo-benefício de ética também é bom, porque é uma matéria pequena, fácil e que você ganha uns pontinhos ali com uma certa facilidade. Então, Bruno, quer dizer que isso aqui vai se repetir? Todos esses números aqui vão se repetir? Não, é só para você ter uma noção de pontos importantes que nós estamos falando para que você consiga montar o seu plano de estudos de forma eficiente. Então, agora nós vamos começar a passar por aqueles pontos que eu trouxe no início, que eu falei que nós iríamos tratar na nossa monitoria hoje. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre mapeamento de horas, mapeamento de pontos fracos, revisões e questões. Eu disse que esses 2 pontos são fundamentais. Estudo escalonado. Se você não sabe o que é isso, fica tranquilo que eu vou te explicar. É muito bom para você ser eficiente agora nessa reta final. E nós vamos falar de análises estatísticas e de simulados, tá certo? Show de bola? Então, primeiro ponto importante, meu amigo, saiu o edital. Nós temos hoje, o edital saiu quinta da semana passada, quinta da semana retrasada, né? O edital saiu mais ou menos dia 14, não foi? Dia 14 o edital foi publicado.
Quinta-feira agora faz 2 semanas. Então, olha só, daqui até a prova nós temos 2 meses. Nós estamos ao vivo hoje, dia 27 de setembro, e a prova vai ser dia 27 de novembro. Temos 2 meses. Meu amigo, agora é o momento de você intensificar o seu ritmo ao máximo. Estuda o máximo de horas que você tiver. Você sabe quantas horas você está estudando por semana? Você mapeia? Você tem anotado a quantidade de horas que você está estudando por dia, por semana? Me diz aí nos comentários quantas horas você está estudando por semana. Porque quando eu estava estudando, no período pré-edital, olha só, no período pré-edital, eu estudava aproximadamente 25 horas por semana. E eu trabalhava, né? Eu estudava e trabalhava. Claro, quem não trabalha consegue estudar mais. No período pós-edital, meu amigo, quando chegava no pós-edital, eu botava para voar as bandas aqui. Eu aumentava muito a minha carga horária. Eu passava a estudar aqui, 35, 40 horas por semana, porque eu tinha que aumentar muito o meu ritmo. Sábado e domingo era full, dentro de casa só estudando sem parar, era de manhã, de tarde, de noite. Estudava para dormir e acordava para estudar, era desse jeito. Quando não estava trabalhando, ou eu estava comendo, ou eu estava dormindo, ou eu estava estudando. Só parava para trabalhar, para dormir e para comer. Claro que você tem que tomar um banhozinho também, né? Senão não dá certo. Mas o resto era estudando sem parar. Ah, Bruno, quer dizer que eu tenho que ter essa quantidade de horas? Não, você luta com as armas que você tem. Se você tem 15 horas, estuda as 15 horas. Se você tem 20 horas, estuda as 20 horas. Se você tem 25, estuda as 25. Cada um luta com as armas que tem. Passa quem não trabalha, passa quem trabalha, passa quem tem filho, passa quem não tem filho. Mas é importante que você faça esse mapeamento agora, tá? Se você não fez ainda, faz hoje. Quando a gente terminar aqui, você vai fazer o seguinte. Pega aí, contando a partir de amanhã. Amanhã é dia 28, né? Amanhã é dia 28. Vamos supor que você vai estudar 3 horas. Aí na quinta você estuda mais 3 horas. Enfim, você vai botar, sábado e domingo eu dou um gás maior, 6 horas, porque eu não trabalho. Então vamos supor que você chegue à conclusão ali de que você vai ter, até o dia da prova, até o dia 27 de novembro, 300 horas de estudo. 300 horas de estudo. Me diz uma coisa. Olha só porque é que isso aqui é importante. Bruno, eu estou demorando muito em informática. Para eu estudar informática nesse ritmo que eu estou aqui, eu vou precisar colocar. Você vai poder dedicar só para informática, só para uma matéria. Nós temos 7 matérias para serem estudadas, né? 8 matérias para serem estudadas. Aqui, vamos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matérias para serem estudadas, tá? Você vai poder aqui, faz de conta que nós mapeamos, você vai ter 300 horas até a prova. Você vai poder colocar só para informática 100 horas de estudo, só para uma matéria. E detalhe, essa matéria não é aquela do direito previdenciário. O direito previdenciário, ela representa aí quase 60% dos pontos da prova. Eu não tenho como colocar 100 horas só para informática. Se eu for colocar muito tempo assim, eu vou colocar para o direito previdenciário, que é a matéria mais importante do concurso. Então, é importante você fazer esse mapeamento de horas, olha só, para que nós consigamos ter uma noção de quanto tempo você vai ter para cada matéria, para que você reorganize as suas prioridades na distribuição do tempo você vai ter que alocar essas horas aqui no seu plano de estudos para todas as matérias, para as 8 disciplinas. Então, é importante que você tenha essa noção. E aqui nesse momento, meu amigo, é intensidade máxima na sua carga horária de estudos, porque tem data para acabar.
Dia 26 acabam aí os nossos estudos, as nossas revisões e você vai ter que estar pronto para fazer a prova no dia 27, no domingão lá do dia 27. Então, agora é carga máxima de estudos. Agora você tem que saber dizer não para um amigo, você tem que saber dizer não para balada, você tem que saber dizer não para saídas. É só aquele lazer essencial para você recuperar o poder de atenção, o poder de concentração, dar um refresh na cabeça, esparecer, para que você volte na segunda-feira começando a conseguir estudar novamente. Tá certo? Show de bola? Agora, vamos ver um ponto importantíssimo aqui para o seu plano de estudos, tá? Olha só, esse ponto aqui é importantíssimo para o seu plano de estudos. Preste atenção aqui. Vamos pegar 3 matérias aqui do concurso, tá? Só para a gente exemplificar. Direito previdenciário. Olha só, preste atenção nisso aqui. Direito previdenciário, direito constitucional e direito administrativo. Dessas 3 matérias aqui, previdenciário, constitucional e administrativo. Me diz uma coisa, em qual delas 3, se você já estudou ou se você está estudando, qual delas é a mais fácil e qual delas é a mais difícil para você? Fala aí no chat rapidinho qual delas é a mais fácil e qual é a mais difícil para você. Se tem alguma que você nunca estudou, também diz aí. Enquanto eu tomo uma água, você fala isso para nós entendermos esse ponto. Esse ponto aqui é fundamental para a sua aprovação, tá certo? Muita atenção. Olha só. Administrativo é a mais difícil para o Kevin, bacana, show de bola. Constitucional é a mais difícil para o Clébio, show de bola. Todas são mais fáceis ou mais difíceis, Gabriel? Depende se são mais fáceis ou mais difíceis, né? Constitucional é mais fácil, administrativo parece estar ganhando a mais difícil. Então, olha só, preste atenção aqui. Eu quero que você preste muita atenção aqui agora. Vamos supor que em direito constitucional você tenha mais facilidade e quando você vai resolver questões, você tem índices de acertos de 90%. Em direito administrativo, você tem mais dificuldade. Em direito administrativo, quando você vai resolver questões, olha os seus índices de acertos, 60%. Imagina que essas 2 matérias aqui, você já tinha estudado para outro concurso, para um concurso qualquer aí. Você já tinha estudado o direito administrativo. E aqui o direito previdenciário, você nunca tinha estudado. Faz de conta que você está com 0%. Essa matéria aqui, ó, você não tinha estudado ainda. E aí eu vou pedir para você me dizer uma coisa. Olha só. Dentre 2 matérias, vamos pegar aqui agora. Vou puxar aqui para baixo, tá? Primeira situação. Situação 1. Olha só. Direito previdenciário, eu nunca estudei essa matéria, eu estou com 0% de conhecimento, 0% de acerto. E direito constitucional, eu já estudei para outro concurso, eu tenho 90% de acerto. Qual dessas duas matérias aqui da situação 1, direito previdenciário ou direito constitucional, eu vou dedicar mais tempo no meu plano de estudos? Direito previdenciário, que eu tenho 0%, ou direito constitucional, que eu tenho 90%? Diz aí para mim, para qual dessas 2 matérias eu vou dedicar mais tempo no meu plano de estudos? Eu lembro que quando eu estava fazendo questões das matérias que eu tinha mais dificuldade, eu ficava triste pra caramba, porque toda vida que eu vou fazer questão dessa matéria eu tenho um índice de acerto baixo, eu não consigo acertar, e eu ficava pensando que eu nunca ia aprender aquela matéria, e eu queria, sabe o quê? Deixar a matéria de lado, eu ficava escanteando aquela disciplina, ficava sem estudar, porque eu tinha índice de acertos baixos e eu preferia fazer da matéria que eu mais sabia. Não, é muito bom fazer questão de direito constitucional, porque eu acerto, eu fico feliz pra caramba, eu fico me sentindo aqui, eu acho que vou passar. Mas quando eu vou para uma matéria que eu tenho mais dificuldade, eu fico triste. Muito cuidado, tá? Nós temos que dedicar mais atenção, nós temos que fazer mais questões, nós temos que fazer mais revisões, nós temos que dedicar mais tempo no plano de estudos
justamente para as matérias que nós temos mais dificuldade, justamente para as matérias que os nossos índices de acerto são mais baixos. Então, dentre essas 3 disciplinas, eu vou colocar mais tempo para quem? Para direito previdenciário. E entre constitucional e administrativo, eu vou colocar mais tempo para administrativo. Perceba que em direito constitucional, você já não tem mais quase margem de crescimento. Você está com 90% de acertos. Talvez na hora da prova você não consiga sair disso. Você fica em 90% mesmo. Agora, em direito previdenciário, que você está com 0%, e em direito administrativo, que você ainda está com 60%, aqui você tem mais margem de crescimento. Então, você precisa ser eficiente no seu plano de estudos. Você tem que dedicar mais tempo para quem? Para as matérias que você nunca estudou, que você sabe menos, para os conteúdos não estudados até agora, e para as matérias cujos seus índices de acertos são mais baixos. Você não pode cair na tentação de querer ficar revisando o que você mais acerta, o que você mais gosta. Você tem que dedicar mais atenção para o que há mais necessidade. Então, das 8 disciplinas que nós temos lá no concurso, nós temos 8 matérias, né, para serem estudadas. Então, nós temos lá direito previdenciário, nós temos raciocínio lógico, nós temos informática, constitucional, administrativo, todas as matérias lá, né, ética, nós temos ética, várias matérias. Direito previdenciário, o exemplo que eu dei aqui era que você nunca tinha estudado, você está com 0%. Raciocínio lógico, vamos supor que você seja engenheiro, você tenha facilidade. Bruno, em raciocínio lógico eu estou com 95%. Agora, por outro lado, em português, só 50% de acerto. Então você vai dedicar muito mais tempo aqui do que aqui, tá? Do que raciocínio lógico. Tá certo? Então é fundamental você fazer o quê? O mapeamento dos seus pontos fracos. O que são os seus pontos fracos? São as matérias cujos seus percentuais de acerto são baixos. Olha aqui, o ponto fraco aqui é direito constitucional ou é direito administrativo? O ponto fraco é direito administrativo. E as matérias não estudadas. Porque para os pontos fracos e para as matérias não estudadas, você vai direcionar mais tempo no seu plano de estudos, você vai direcionar mais resolução de questões. Tá certo? Faz sentido isso aí, pessoal, para você? Me diz se isso faz sentido. Vamos aplicar isso, que sem dúvida vai tornar o seu estudo mais eficiente. Você não tem que ficar estudando o que você gosta, ou o que você mais sabe, ou o que você acerta mais. Você tem que estudar mais o quê? As matérias que você nunca viu e os seus pontos fracos. Isso sim é o que você deve dedicar mais tempo na sua preparação, no seu plano de estudos, na sua organização. Tá certo? Tranquilo? Show de bola com relação a isso? Olha só, outra coisa que nós já falamos aqui é avaliar o custo-benefício. Avaliar o custo-benefício das disciplinas, tá certo? Então, nós falamos aqui que o custo-benefício de direito previdenciário, de seguridade social, é muito alto, é 3,5, são 70 itens. Então, se uma matéria tem mais questões, se ela tem mais peso na prova, quanto mais questões tem uma matéria na prova, eu vou dedicar mais ou menos tempo no meu plano de estudos? Mais tempo, porque essa matéria é importante. Quanto maior o tamanho, olha só, direito previdenciário tem 20 aulas, ética tem só 2. Para qual matéria eu vou dedicar mais tempo? Quanto maior o tamanho da matéria, mais tempo eu vou dedicar no meu plano de estudos para que eu consiga ver o conteúdo. Nós acabamos de falar o conhecimento prévio. Se eu tenho 0 de conhecimento prévio, quanto menor o meu conhecimento prévio, quanto mais baixos os meus índices de acertos, mais tempo eu coloco no meu plano de estudos. Tá certo? É importante você entender esses pontos para você saber em quais disciplinas você deve dedicar atenção, em quais matérias você deve fazer
mais questões, tá certo? Show de bola, tranquilo? Então, vamos avançando um pouquinho mais agora para nós falarmos sobre revisões. Pessoal, isso aqui é fundamental para a nossa aprovação. O que é a coisa mais comum do mundo acontecer com qualquer concurseiro? Se você nunca tiver passado por isso, você não é concurseiro. Olha só, se você nunca tiver passado por isso aqui, meu amigo, você não é concurseiro, não. O que era que acontecia muito comigo? Eu estudava um assunto. Eu quero que você me diga sim ou não se isso já aconteceu com você. Só sim ou não. O que era que acontecia comigo? Eu estudava um assunto e aí eu fazia algumas questões sobre aquele assunto. Logo depois de ter estudado, beleza, acertava, ia relativamente bem. E aí depois de um tempo, 2, 3 meses, eu ia fazer questões sobre esse mesmo conteúdo. E aí eu li a questão e aí olha só o que acontecia. Eu disse, putz, eu já estudei esse assunto, eu já estudei esse conteúdo. Só que eu não lembro mais do detalhe para eu conseguir resolver a questão. Eu sabia que tinha estudado aquele assunto, nossa, eu estudei isso, esse negócio de ato administrativo, eu lembro dos elementos do ato administrativo, os atributos do ato, mas eu não lembrava dos detalhes para poder acertar a questão. Por que é que você não lembrava mais dos detalhes? Porque caiu no esquecimento. Por que é que caiu no esquecimento? Porque você não revisou. O que não é revisado é esquecido. E aí você não vai lembrar na hora da prova e você vai errar a questão. Já aconteceu isso com você? E você ir resolver uma questão sobre um assunto. Você sabe que já estudou aquele negócio, mas você não lembra dos detalhes para poder conseguir acertar a questão. Acontece demais. Então, olha só tem 2 formas, meu amigo, de você acertar uma questão. Para você acertar uma questão, só tem 2 formas, tá? Ou a informação está, anota isso aí, tá? Na memória de curto prazo, ou essa informação está na memória de longo prazo. O que é isso? Bruno, explica isso aí. Tá, calma que nós vamos explicar e você vai entender perfeitamente, tá? Você vai entender perfeitamente. Olha só, o que é que acontece? Uma coisa que já aconteceu com você também. O que é que acontece quando você estuda um PDF, você assiste a uma videoaula e logo em seguida, olha só aqui, você estudou a teoria do assunto. Bruno, estudei a teoria do assunto. Eu estudei aqui pelo PDF, alguns de vocês estudam pelo PDF, outros pela videoaula. Estudei logo após ter estudado o assunto, eu vou resolver algumas questões que estão lá no meu material PDF. O que é que acontece quando eu estudo um conteúdo, estudo ali a teoria, e logo após eu vou resolver questões daquele PDF? A tendência, se você entendeu a aula, é o que o seu percentual de acertos seja alto. Se você entendeu a aula que você acabou de assistir, se você entendeu o que você leu no PDF, os seus índices de acerto são bacanas, dá 80% de acerto, 70 e poucos por cento, às vezes 90%, acerta quase tudo. Agora, se passar um tempo desde aquele dia e você não rever mais esse conteúdo, e se você for fazer essa mesma bateria de questão, o que é que provavelmente aconteça? O seu índice de acertos vai cair. Por quê? Porque parte dos assuntos caiu no esquecimento. Bruno, e o que é que eu faço para eu não esquecer os assuntos estudados? Só tem uma saída, meu amigo, para você não esquecer os assuntos estudados. É você revisar os assuntos. Então, olha só, por que é que o seu índice de acertos aqui é alto quando você acaba de estudar, logo após vai fazer questões? Porque as informações estão na memória de curto prazo. Você lembra de tudo, não deu tempo esquecer. Você acabou de estudar a teoria, vai fazer questão? O índice de acertos é alto, porque você está com tudo na memória de curto prazo. O conteúdo ainda está
fresco na sua mente. Agora, se demorar um tempo, você vai esquecer. Bruno, e o que é que eu faço para eu não esquecer dos conteúdos? Como eu jogo essas informações para a minha memória de longo prazo? Você fazendo revisões. Quando você está a todo instante revendo o mesmo conteúdo, o seu cérebro entende que aquilo é importante e ele guarda a informação. Me diga uma coisa, alguém aqui estuda e trabalha ou está só estudando? Me diz aí no chat, Bruno, estou só estudando. Não, Bruno, estou estudando e trabalhando. Só para eu ter uma ideia. Porque lembre aí do seu trabalho. Ou então algo que você faz todos os dias. Quando tem alguma coisa lá no seu trabalho ou do seu dia a dia que você repete aquilo todos os dias, o que é que acontece? Depois de um tempo, você memoriza aquilo, você sabe tudo decorado, todos os passos que você tem que fazer. Você não precisa ficar mais olhando, consultando um manual, um roteiro, um passo a passo, porque você já fez tantas vezes aquele procedimento que aquela informação foi para a memória de longo prazo. As revisões são repetições. O nosso cérebro funciona assim. O que está sendo repetido para ele a todo instante, ele entende que aquilo é importante e guarda aquela informação. Então, meus amigos, é fundamental que vocês revejam várias vezes os conteúdos estudados para que na hora da prova você lembre daquela informação. Muita gente trabalhando e estudando, né? Eu também trabalhava e estudava na grande maioria do período dos meus estudos. Trabalhava e estudava. Então, as revisões são fundamentais. Bruno, e por onde eu vou fazer revisões? Por meio, principal forma de revisar, resolvendo questões. Resolvendo muitas questões, e aqui o nosso foco tem que ser na Sebrasp, né? Nossa mãe Sebrasp aí, mãe natureza Sebrasp, é o nosso foco aqui principal. Não deixe de revisar também o seu Mature. O que é Mature, Bruno? Material de revisão. Eu chamo material único de revisão. E aqui depende do que você gosta. Eu não sei se você tem algum material de revisão. Se você tem, me diz aí. Mas você pode ter como material de revisão, às vezes, um resumo. Podem ser grifos no seu PDF, marcações. Você pode usar como material de revisão um mapa mental. Você pode usar ali, Bruno, eu faço um caderno de erros como material de revisão. Bruno, eu uso o passo estratégico como material de revisão. É importante você, de tempos em tempos, rever o seu material de revisão, o seu Mature, tá certo? E para as matérias importantes, como ali o direito previdenciário, como o direito constitucional, faça leitura de lei seca, porque às vezes a banca cobra a literalidade, como está escrito ali, literalidade, como está escrito ali na lei. Então, se você ler várias vezes aquilo, você vai lembrar daqueles detalhes, tá certo? Show de bola? E aí, sobre revisão, eu quero trazer uma última observação aqui, importantíssima também, tá? Uma última informação importantíssima sobre as suas revisões. Olha só, presta muita atenção aqui. Nós temos, quando nós estamos estudando para concurso público, nós temos 3 tipos de informação. Eu vou até colocar em verde aqui, preste atenção nisso, tá? Preste atenção nisso aqui, 1, 2, 3. 3 tipos de informações que você vai ter que guardar para a prova, tá? Primeiro tipo de informação são as informações que você compreende, as informações que você memoriza e as informações que são extremamente decorebas. Olha só, preste atenção aqui. Você já percebeu que tem alguns assuntos, alguns pontos da matéria que são tão decorebas, são tão decorebas que você estuda hoje, se passar 2, 3 dias, se você não revisar, você já esqueceu? Às vezes é uma fórmula ali de raciocínio lógico, é um prazo, é uma tabela que você tem que decorar.
É um percentual de uma legislação? É um caso de se é incluído ou não numa caso ali de previdência? Se concede ou não um benefício decoreba, uma situação? Já percebeu que tem algumas informações que estão extremamente decorebas que, por mais que você reveja aquilo, daqui uns dias você esquece novamente? Você tem que ter muito cuidado com essas informações, tá? Nós temos, como eu falei, 3 tipos de informação. Primeiro, aquela que você compreende, que tem uma certa lógica, que você entende. Isso aqui você retém mais facilmente e você precisa de menos revisões para decorar. O segundo, aquela que você, depois de várias revisões, você acaba conseguindo jogar para a memória de longo prazo e memoriza. Agora, esse terceiro grupo aqui de decorebas é fundamental que você deixe esses assuntos separados no seu material de revisão. Para quê, Bruno? Para você olhar isso faltando 2 dias para a prova, ali na véspera. Porque essas informações, se demorar, você esquece. E aí, se você estudar isso aqui na véspera da prova, o que é que vai acontecer? Não dá tempo de esquecer. Por quê? Nós acabamos de falar disso, porque a informação vai ficar na memória de curtíssimo prazo. Eu estou vendo 2 dias antes da prova, não tem como eu esquecer. Então essas coisas decorebas, deixa separado ali no seu material de revisão para você rever no dia anterior à prova, no máximo uns 2 dias antes da prova. Show de bola? Tranquilo com relação a isso? É aquela informação que você diz, putz, eu li isso aqui ontem, maravilha, ganhei a questão, show de bola, tá certo? E um outro detalhe, deixa a última semana, nossa prova é dia 27, não é isso? Olha só, obrigação isso aqui sua, tá? Obrigação, vou até colocar de outra cor aqui, vou até colocar de azul. A nossa prova é dia 27, nossa prova é aqui. A partir do dia 20, anota isso aqui. O que você vai fazer nesse período aqui, entre o dia 20 e o dia 27, é o quê? Uma grande revisão de todo o conteúdo estudado. Não invente de querer estudar nada novo aqui, tá? Bruno, por que é que eu tenho que fazer uma grande revisão aqui perto da prova? Para você jogar as informações para a memória de longo prazo. O que não deu tempo você repetir muitas vezes para jogar aqui para a memória de longo prazo, você vai garantir o acerto dessas questões fazendo uma grande revisão naqueles 7 dias que antecedem a prova. Por quê, Bruno? Porque essas informações vão ficar na memória de curto prazo e há uma chance maior de você lembrar disso na hora da prova. Show de bola, tranquilo? Ficou claro aqui, pessoal, com relação às revisões? Deu para entender? Se deu para entender, diz só aí sim, sim ou não. Se não deu para entender também, diz não. Deixa aí um joinha se deu para entender. Enquanto eu tomo uma água aqui, tá? Me diz aí se fez sentido isso, se deu para entender. Se deu sim, diz aí sim, para nós avançarmos para o próximo ponto, que nós vamos falar agora sobre questões, tá? Que é outra etapa muito importante aqui para a sua preparação para o INSS. Show de bola, tranquilo? E aí, detalhe importante, tá, pessoal? Quando nós chegarmos lá perto da prova, sim, a Geisa, Marta, perfeito, show de bola, Milena, sim, bacana, Rafael, sim, show de bola. Então ficou claro, deu para a galera entender, Simone, beleza, obrigado aí a galera pelo feedback, a Glaia, bacana. Então, pessoal, um detalhe importante, quando chegar ali próximo da prova, nós vamos ter geralmente as revisões turbos ali na reta final, a hora da verdade. Então, assistam a essas revisões finais, assistam à revisão de véspera que acontece no sábado, no dia anterior à prova. Por quê? Porque você vai deixar as informações na memória de curto prazo e aí você vai lembrar na hora da prova. Show de bola, tranquilo com relação a isso? Olha só, agora sobre questões, alguns pontos importantes para a resolução de questões, para que você seja eficiente agora, para que você tenha o melhor plano de estudos nessa reta final, tá? Olha só, sobre questões. Primeiro ponto importante,
Qual vai ser o nosso foco com relação às questões? Meu amigo, nós temos que nos familiarizar com o estilo da nossa mãe Sebrasp. Aqui não tem para onde correr, aqui você já sabe. Cada banca tem um estilo diferente. Se você pegar FCC, se você pegar FGV, elas têm uma cobrança bem diferente da nossa Sebrasp. Ah, Bruno, mas não tem questões da Sebrasp sobre determinado assunto. Aí tudo bem, aí você faz da FGV, você faz da FCC. Mas tendo Sebrasp, vamos focar aqui 100% na Sebrasp, tá certo? Show de bola? Outro ponto importante, diluição da quantidade de questões. Quem sabe o que é isso? Você sabe o que é isso aqui? Diluição da quantidade de questões? Sim ou não? Olha só o que é que significa isso. Vamos supor que você vai pegar ali a matéria de direito constitucional e na aula 1 ali tem um assunto que é o seguinte: direitos e deveres individuais e coletivos. Assunto muito importante aqui lá dentro do direito constitucional. E me diga uma coisa, o que é melhor para você aprender mais esse assunto aqui? Se você resolver 20 questões sobre esse conteúdo ou se você resolver 200 questões sobre esse conteúdo? Responde aí nos comentários, responde aí no chat. Como é que você vai aprender mais esse conteúdo aqui? Se você resolver 20 questões ou se você resolver 200 questões. Como é que você aprende mais? Diz aí para mim. 200 ou 20? Como é que você vai aprender mais? Sem sombra de dúvidas, você vai aprender mais esse conteúdo se você resolver 200 questões. Isso aqui não há discussão, tá? Não há discussão com relação a isso. Agora, tem um detalhe aqui, tá? Beleza, Bruno, vamos resolver as 200 questões. Ju, 200 questões, show de bola. Agora, qual é o erro? Qual é o erro que eu vejo boa parte dos candidatos cometendo? Um erro que eu vejo a galera cometendo aqui, que acaba reprovando muita gente, ou então o cara não chega tão bem preparado como ele poderia chegar. E isso eu cometi esse erro também quando eu comecei a estudar. O que era que estava acontecendo comigo? A cada aula da matéria, eu resolvia as questões do PDF e depois eu queria entrar no sistema de questões e fazer 100, 200, 300 questões de uma vez sobre aquele conteúdo. O que é que vai acontecer se eu, a cada aula que eu for estudar, eu quiser resolver logo naquele momento 200 questões? Meu amigo, vai chegar o dia da prova, 27 de novembro, e eu não vou conseguir rever mais nenhuma vez esse conteúdo. E aí, se eu não conseguir rever nenhuma vez, se eu não revisar, o que é que vai acontecer? Eu vou esquecer. E na hora da prova eu não lembro. Aí eu não acerto as questões. E aí eu vou dançar. Então, o que é que você deve fazer? O que é mais eficiente para o processo de aprendizagem? Você pegar as 200 questões, olha só, as 200 questões e resolver todas de uma única vez. Ou você, por exemplo, pegar e resolver 20 questões hoje. Daqui a 5 dias você resolve mais 20. Daqui a 5 dias você resolve mais 20. Depois de mais 5 dias, mais 20. E aí você vai, ó, até completar 10 vezes de 20. E aí você completou também as 200 questões. Perceba que aqui, se você fizer isso, até o dia da prova, meu amigo, você não vai revisar nenhuma vez o conteúdo. Agora, se você fragmentar, se você diluir a quantidade de questões resolvida, 20 hoje, 20 daqui a alguns dias, 20 mais daqui a alguns dias, você vai revisar o mesmo conteúdo, você vai revisar o conteúdo 10 vezes. Em vez de estudar uma única vez o conteúdo até a prova, você viu isso em 10 momentos distintos. O que é isso aqui? Revisão. Quanto mais revisões, mais você joga as informações para a memória de longo prazo. Opa, se eu jogar as informações para a memória de longo prazo, o que é que vai acontecer? Eu vou lembrar das informações na hora da prova e vou acertar as questões. Então perceba, na preparação para concurso público,
para o processo de aprendizagem, para você memorizar as informações, a frequência, olha só, a frequência é muito mais eficiente do que a intensidade. Então, meu amigo, não queira resolver todas as questões que tiverem no mundo em um único momento. Vá resolvendo aos poucos, vá diluindo, vá fragmentando essa quantidade de questões, porque aí você consegue ser mais eficiente. Tá certo? Show de bola? Tranquilo com relação a isso? Detalhe importante, tá? Detalhe importante. Eu falo aqui escalonar a quantidade. O que é isso, Bruno, de escalonar a quantidade? Explica aí. Olha só, eu costumo dizer que nós temos que fazer mais questões dos nossos pontos fracos. Ponfra é ponto fraco, tá? No nível macro e no nível micro. Pera aí, Bruno, viajei. Explica isso aí. Olha só, vem aqui comigo. Se lembra do exemplo que nós demos? Direito constitucional, eu tenho 95% de acertos. Em direito administrativo, eu tenho 50% de acertos. Qual das duas? Direito constitucional, 95% de acertos. Direito administrativo, 50% de acertos. Qual das duas é meu ponto fraco aí? Constitucional ou administrativo? Qual que é meu ponto fraco? Constitucional ou administrativo? O nosso ponto fraco aqui é direito administrativo. Então, se eu tenho uma disciplina com desempenho mais baixo, ali eu tenho mais margem para ganhar ponto. Aqui é onde eu posso crescer. Em direito constitucional já estou no limite. Aqui não tem mais o que eu ganhar ponto. Meu ponto fraco é direito administrativo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escalonar a quantidade de questões resolvidas. Quando eu estiver fazendo constitucional, olha só, quando eu estiver fazendo questões de constitucional, eu vou fazer 10 questõezinhas de cada assunto. Vou fazer 10 questões de cada assunto. Quando eu estiver fazendo de direito administrativo, eu vou fazer de 20 a 30 de cada assunto, porque aqui eu tenho mais dificuldade. O que é escalonar a quantidade de questões, então? É dar a atenção que a matéria merece. É eu fazer mais questões dos assuntos cujos índices de acerto são mais baixos. É eu dar mais atenção, fazer mais questões, fazer mais revisões das matérias nas quais meus índices de acerto são mais baixos, porque ali eu tenho mais margem de crescimento. Ali é onde eu posso ganhar mais pontos. Perceba que nós estamos entrando em detalhes aqui. Se você consegue aplicar isso, você está sendo muito mais eficiente na sua preparação. Então, os pontos fracos no nível macro são as matérias nas quais eu tenho baixo percentual de acerto. E no nível micro, Bruno, aqui são os assuntos. Não entendi, Bruno. Assuntos, como assim? Agora imagina aqui, eu vou dar um zoom aqui, eu vou botar uma lupa no direito constitucional. Vou trazer bem para cá, para esse cantinho aqui, ó. Vou trazer bem aqui para esse cantinho. Imagina que em direito constitucional, ó, direito constitucional aqui, na aula 1 eu tenho 90% de acertos. Na aula 2, 100% de acertos, ó Bruno. Na aula 3, 98% de acertos. Agora, quando chegam lá nas últimas aulas, na aula 10, ó, 50% de acertos. E na aula 11 aqui, 40% de acertos. Essas duas aulas aqui são os meus pontos fracos no nível micro. É aqui onde eu tenho que dedicar mais atenção. É aqui onde os meus percentuais são baixos. Então, quando eu estiver resolvendo questões, ó, bloquinhos de questões dessas primeiras aulas, eu vou fazer 20. Agora, dessas duas aulas aqui que eu tenho mais dificuldade, eu vou fazer de 30 a 40, porque eu tenho mais margem de crescimento. Show de bola? Show de bola? Então, meu povo, aqui é muito importante você ir conhecendo esses aspectos para que você consiga ter uma preparação mais eficiente. Bacana? Show de bola? Deu para entender? Ficou claro, pessoal, aí todos esses detalhes? Então, turma, olha só. Se nós pusermos em prática tudo que nós falamos aqui, agora nós vamos conseguir saber
escalonar os nossos estudos. Nós vamos conseguir escalonar os nossos estudos. Para que eu seja eficiente, nós já aprendemos que escalonar os estudos é dar a atenção que aquela matéria merece. Olha só. Então eu tenho aqui, por exemplo, direito previdenciário. Vamos supor que eu nunca estudei essa matéria, estou com 0% de conhecimento. Direito constitucional é a matéria que eu mais sei, eu estou com 95% de acertos. Direito administrativo, eu estou com 50% de acertos. Então, olha só o que é que nós fazemos aqui. Alguém aí está seguindo a trilha estratégica? Alguém está seguindo a trilha estratégica aqui? Fala aí para mim se alguém está seguindo a trilha estratégica. Jéssica Mendonça, monitoria top demais. Valeu, Jéssica. Muito obrigado, pessoal. Galera, espero que isso esteja fazendo sentido, que vocês estejam gostando aí da monitoria, tá? Espero que vocês estejam gostando da monitoria. Estamos quase encerrando aqui, quase no finzinho. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, todos os dias tem sacada de estudos lá no Insta do Prof. Bruno Bezerra. É só seguir lá que todo dia eu coloco sacada de estudos para vocês serem mais eficientes aí na preparação para concurso público como um todo, tá certo? Show de bola? Muita gente seguindo a trilha estratégica. E vocês podem utilizar isso aqui que nós estamos falando na trilha estratégica. Olha só, como você pode utilizar tudo isso que nós falamos, mesmo que você esteja seguindo a trilha estratégica. Se vem uma tarefa de direito constitucional, vamos começar aqui de direito constitucional. Se vem uma tarefa lá de direito constitucional que diz assim, estude a aula 00 e depois faça as questões tais e tais. Meu amigo, direito constitucional você já estudou, já tem percentual de acerto de 95%. Você vai voltar lá para a teoria para estudar PDF ou videoaula de novo de direito constitucional, faltando 2 meses para a prova e você tendo várias outras matérias para estudar? Não, aqui no caso de direito constitucional, o que é que você vai fazer? Você vai partir lá direto para as questões. Olha só, parte direto para as questões. Só volta no seu material de revisão nos assuntos que você errar ou tiver dificuldade. Porque nessa matéria que você tem 95% de acerto, você tem que ganhar tempo para você dedicar onde? Aqui, Aqui você ainda não estudou nada. Aqui sim, em direito previdenciário, não tem jeito. Você vai ter que estudar a teoria pelo PDF ou vídeo, você vai ter que ir olhando seu material de revisão, vai ter que fazer muitas questões, vai ter que fazer muitas revisões, estudo completo. Agora, de constitucional, que você já tem 95%, você tem que ganhar tempo. Tem gente que quer ficar lendo todo o PDF novamente. E aí você não está sendo eficiente, meu amigo. Você está perdendo tempo, porque você está investindo tempo precioso numa matéria que você já tem 95%, que você podia estar revisando só por questões. Esse tempo precioso você tem que dedicar onde? Aqui no exemplo que nós estamos dando, no direito previdenciário, que você ainda não estudou, e que é a matéria mais importante do concurso, tem 70 itens lá, quase 60% dos pontos da prova. E direito administrativo, que você está com percentuais mais baixos. Então, em direito administrativo, você pode fazer o seguinte: Bruno, eu não estou bem. Tentei ir direto para as questões e não consegui. Mas você pode tentar fazer o quê? Dar uma revisada rápida no seu material de revisão. Lembrando que Mature é material de revisão. E depois já vai para as questões. Mas aqui também não há necessidade de você ler toda a teoria novamente. Percebe que você pode ir dando a atenção que aquela matéria merece para que você consiga ter um plano de estudos mais eficiente, para que você consiga avançar mais rápido, de uma forma mais efetiva, alavancando os seus percentuais de acertos. Show de bola? Tranquilo com relação a isso? Dicas extras, principalmente para quem tem pouco tempo e não está conseguindo cumprir a trilha toda. Depois me diz aí nos comentários se você está conseguindo cumprir todas as tarefas da trilha dentro de uma semana. Diz aí, dicas extras, o que é que você pode utilizar para você avançar mais rapidamente? O PDF simplificado.
Outra, o passo estratégico, também é um material mais sintético, principalmente aqui para quem já estudou a matéria pelo menos uma vez, mesmo que não lembre tão bem. E outra coisa é focar nos assuntos mais cobrados de acordo com as nossas análises estatísticas, tá certo? Show de bola, galera? Então, passamos aí por vários pontos importantes para que você leve em consideração e consiga montar um plano de estudos eficiente aqui para essa reta final do INSS. Tenho certeza de que se você puser isso em prática, de se você aplicar tudo o que nós falamos, de questões, de revisões, de mapeamento de horas, dedicar mais tempo para as matérias que têm maior peso, que você tem mais dificuldade, que os seus índices de acerto são mais baixos, se você diluir a quantidade de questões resolvidas, se você for escalonando os seus estudos de acordo com a atenção que a matéria merece, você vai conseguir fazer uma excelente reta final e chegar forte para essa prova do INSS. Show de bola, galera? Bacana? Tá puxado para conseguir finalizar a trilha em uma semana, né, Carinho? Show de bola, bacana. Mas tenta usar isso aqui do estudo escalonado que nós falamos e avançando mais rapidamente nas matérias que você tem mais facilidade para sobrar tempo para as matérias que você ainda tem muito conteúdo para estudar como novidade, tá certo? Isso aí vai te ajudar. Show de bola? Bacana? Pessoal, espero que tenha gostado, espero que isso tenha feito sentido para você e não só isso, que você coloque em prática para você conseguir chegar forte para essa prova do INSS, tá certo? Show de bola? Nós estamos juntos nessa jornada, qualquer coisa, todos os dias a gente está lá pelo Instagram, como eu falei, eu coloco sacada de estudos lá, quem quiser seguir é só procurar lá, Prof. Bruno Bezerra, que nós estamos juntos aí nessa jornada. Rafael, Rec, obrigado, professor Bruno, valeu, Simone, obrigado, muito boas suas dicas, Rose, Arthur Almeida, muito obrigado a galera toda que ficou aqui conosco, Jéssica, Catiene, Cássia, Geisa, Karime, Arthur, Paulinho, Fabiano, a galera toda, muito obrigado aqui, desculpa se eu não falei o nome de alguém, tá certo? Mas deixo meus agradecimentos por você ter ficado aqui até o final. Desejo uma excelente preparação e eu quero ver, se Deus quiser, o seu nome lá no Diário Oficial do INSS em 2023 e você já sendo concursado, tá certo? E depois comemora, meu amigo, faz um churrascão, chama a família, comemora com os amigos, que vai ser muito merecida essa sua nomeação. Depois, se você me mandar uma mensagem lá no Instagram, professor, assisti aquele seu webinário lá, monitoria, e saiu meu nome no Diário Oficial, estou aqui só para contar. Vou ficar muito feliz com a sua aprovação, fico aqui na torcida para que tudo dê certo. Um forte abraço, bons estudos e vamos fortes rumo ao INSS. Eu ainda vou participar com vocês de mais 2 monitorias aqui, tá? Então, fica ligado aí no calendário, eu vou sempre avisando para vocês também lá no grupo do Telegram. Quem quiser, segue lá, todos os dias a gente acorda cedinho para começar a estudar e bater o ponto lá no grupo do Telegram, tá certo? Bruno, qual é o Telegram? Mesma coisa, Prof. Bruno Bezerra lá no Telegram também, nós estamos juntos. Valeu, pessoal, um forte abraço, até a próxima.